Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte, capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospeda-se em casa de Minasson, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu promete visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância, naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveita o dia, traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando espesso manto de sombras envolve a cidade, Tiago aparece, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele está envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimenta extrema simpatia pela sua pessoa, que parece inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pede ao ex-rabino lhe marque lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atende de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começa explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegam que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não é justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprova as medidas propostas. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produz maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começa por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, são restaurados e, o que é mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes que assim são torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouve calado, estupefato. Tiago prossegue esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação, mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procura manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço, fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontram precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, tem a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, poderia continuar propugnando suas convicções íntimas, daria, porém,
uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explica que as exigências que eram muito rigorosas a princípio, agora, mercê de enormes esforços, cingem-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escuta-o, extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entende, chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Nesses minutos rápidos, sutiliza a memória e lembra os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família, arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei, que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignominia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobram-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas, que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados, entestando as revocações encapeladas, passa ao quadro da morte horrível de Estevão, com as pedradas e insultos do povo. Revê Pedro e João, abatidos e humildes à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora, ali está ele perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sente que uma lágrima lhe aponta nos olhos, sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se refere com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão faz uma pausa mais longa, o ex-rabino pergunta muito comovido: Que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixa nele os olhos serenos e explica: Depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. O ex-rabino faz um gesto muito seu, quando contrariado, e replica: Pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreende quanto de repugnância transborda de semelhante observação e objeta:
Bem sei que isso te repugna e, contudo, insisto para que acedas, não por nós propriamente, mas pela Igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Isso obtempera Paulo com enorme desencanto. não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação, é o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa, que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em qualquer circunstância da vida, fala com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O Sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional, das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito, habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer, para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A palavra de Tiago toa, imantada de bondade e sabedoria, e vale por consoladora revelação. Os galileus são muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admira agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançam inesquecíveis vitórias intelectuais somente porque sabem calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entrevê o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebe
que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico e, no entanto, chega à conclusão de que apenas nesse instante pode compreendê-lo no título que lhe compete. Quando o companheiro de Simão Pedro faz uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contempla-o com imensa simpatia e fala comovidamente: Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, responde Tiago, já que serás obrigado a te purificares com eles, e segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo! Objeta o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços da consagração. Dura exigência, diz Paulo comovido. No entanto, replica Tiago com um sorriso: nossa paz vale muito mais que isso, e além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. O convertido de Damasco descansa o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acaba falando em diapasão que trai a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de me curvar às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Detém-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, mas tomando uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prossegue, quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo, vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Suas palavras demonstram acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante esta expressão de renúncia, Tiago, num movimento de grande espontaneidade, toma-lhe a mão e beija-a, murmurando: não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais, e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordardes com o sacrifício. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica. E no dia seguinte, Paulo e os companheiros comparecem na igreja de Jerusalém
recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começa com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destina à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguem ocultar a surpresa, mas com um gesto, o convertido de Damasco faz que todos permaneçam silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino lê um longo relatório de suas atividades junto dos gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Os judeus que, contudo, parecem definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu vogal Cainã, formulam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegam que também são cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deve trabalhar contra a circuncisão e que lhe cumpre dar ampla satisfação de seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantém-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã faz a proposta a que Tiago se referira na véspera. A fim de satisfazer a exigência do Sinédrio, o Tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo, com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreendem-se ainda mais quando veem levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. O representante dos anciães discorre ainda, pedante e demoradamente, sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Regressando à casa de Mnason, o ex-rabino procura informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensam-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisa a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, antes de regressar a Antioquia, insiste e consegue que o apóstolo lhe aceite a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhando 4 irmãos de raça, em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causa enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acendem-se discussões violentas e rudes. Assim que vê o ex-rabino humilhado, o Sinédrio pretende impor sentenças novas. Já não lhe bastam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular cresce no templo em proporções assustadoras. Todos querem ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observa a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pede a Jesus não lhe falte com as energias suficientes. No terceiro dia, há falta de outro pretexto para condenação maior. Alguns doutores alegam que Paulo tem o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas.
Trófimo nascera em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corre nas veias, conhece os preceitos do judaísmo e porta-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não querem ponderar tais particularidades. É preciso condenar Paulo de Tarso novamente, e hão de fazê-lo a qualquer preço. O ex-rabino percebe a trama, que se delenia, e roga ao discípulo que não mais o acompanhe ao Monte Moriá, onde se processam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continua a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco comparece às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se coloca em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercam com expressões e atitudes ameaçadoras, pedindo morte ao desertor, pedindo pedras à traição. Paulo tem a impressão de que esses brados são a senha para maiores violências, porque imediatamente estoura uma gritaria infernal. Alguns judeus frementes agarram-no pela gola da túnica. Outros travam-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha da tua presença no mundo. Bradam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios entrega-se sem a mínima resistência. No relance, considera os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluído que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpre-lhe afirmar, na cidade dos rabinos, a firmeza de suas convicções. Entende agora a sutileza das circunstâncias que o conduzem ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, nota que os israelitas exaltados deixam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Alguns populares desvairados arrebatam-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sente os bofetões que lhe aplicam. Rápido arregimenta as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho, sob os golpes e chufas da populaça. Sente-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreende a extensão do sofrimento
que o fanatismo e a ignorância causam ao mundo. E reflete: o Mestre é o Salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo, e ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito, pelo muito que martirizar os outros? É razoável que sinta alegria nesses instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Estas reflexões proporcionam-lhe algum consolo. A consciência sente-se mais leve e a dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail, e depois da morte podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. Alongando o olhar, entrevê a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parece ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o desperta para escutar o vozerio do povo. O grande pátio está repleto de israelitas sanhudos. Objurgatórias sarcásticas cortam os ares. O espetáculo é o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furta à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertam-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos Cilícios, diz um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passa, silibando e dilacera pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começa a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixa de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, através de um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinam as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegam apenas tratar-se de um homem que não deve padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Um tribuno militar organiza incontinente um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetram no amplo átrio, com ânimo decidido. A massa delira num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançam resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando-o à multidão que o disputa ansiosa. Abaixe o inimigo do povo, é um criminoso.
É um malfeitor. Estraçalhemos o ladrão. Pairam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano manda que o acusado seja algemado. O militar está convencido de que se trata de perigoso malfeitor que, de há muito, se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não se encontra outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo segue para a torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encalda o pequeno cortejo, bradando sem cessar: Morra! Morra! Ao penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interroga o tribuno com humildade: Permitis, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replica muito admirado: Não és tu o bandido egípcio que, há algum tempo, organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão? Responde Paulo, parecendo uma figura estranha, em vista do sangue que lhe cobre o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. O militar romano fica boquiaberta com tamanha distinção de gestos e não tem outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se num dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso sobe alguns degraus da escadaria enorme e começa a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começa explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historia a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus, que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico de reminiscências de Estevão, fala do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra, cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano, que efetuara a prisão, experimenta sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido, a que se refere o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, manda chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicita: Amigo, diz com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso desse homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, responde o outro resoluto. E enquanto Lísias procura examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobra-se em providências oportunas. Reforça a guarnição dos soldados, inicia a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começa a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detém a comentar suas relações com o mundo espiritual,
de onde recebe as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agita-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despe o manto, arrojando poeira no ar, no impulso característico de ignorância e maldade. O momento é gravíssimo. Os mais exaltados tentam romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos é rápida. Manda recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. E enquanto Cláudio Lísia se recolhe à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia toma providências enérgicas para dispersar a multidão. Não são poucos os que teimam em vociferar na via pública, mas o chefe militar manda dispersar os recalcitrantes à pata de cavalo. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sente que os soldados o tratam com a maior desconsideração. As feridas doem-lhe penosamente. Tem as pernas doloridas e trôpegas. A túnica está empaçada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chega à conclusão de que não lhe será fácil resistir à nova provação de martírio. Reflete que não é justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardam. Lembra que o Mestre se imolara na cruz, sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não pode alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente Ele possui bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso, e como se reconhece pecador convertido ao Evangelho, é justo o desejo de trabalhar até ao último dia de suas possibilidades na terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recorda a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis e, verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, nesta hora inesquecível, grita aos soldados: Prendestes a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para a flagelação, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procura cortar-lhe a palavra e sentencia: Ora essa, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho, e por fim ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado rompem em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replica sem hesitação: Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro de ignominia, mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque, se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficam imóveis, tomados de assombro.
Paulo, entretanto, continua em voz firme. Quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que preside os serviços da flagelação suspende os primeiros dispositivos. Zelfos é chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interroga o apóstolo, sumamente admirado. Dize-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos acha razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordena que o ex-rabino seja retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso consegue algum repouso num leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Sacia a sede intensa e dorme, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não está tranquilo. Desconhece por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás invejável do ponto de vista político, procura avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmura. Isso me surpreende, porque a mim afirmou que é judeu, natural de Tarso da Cilícia. Zelfos explica então que tem dificuldade para discernir a causa, concluindo. Pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não. Exclama Lísias. Naturalmente, possuirá títulos de cidadania do Império e age por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressa-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência. Acrescenta Lísias bem inspirado. Porque esse homem, desconhecido para nós ambos, fala de problemas muito sérios. Zelfos pensa um instante e pondera. Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lísias recebe o alvitre com displicência. No íntimo, sente-se mais propenso a patronar a defesa do apóstolo. Sua palavra, inflamada de fé, impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisa todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados é uma ação justa, mas disputar com o sinédrio é uma atitude que reclama mais prudência. Conhece os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos, compreendendo igualmente que não deve despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas, faz um gesto afirmativo e declara: Concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso ao meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas é notificado pelo tribuno Cláudio Lísias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentam enorme alegria. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face.
A notícia é espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sente-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho ainda jovem penetram na cela a fim de visitá-lo. É sua irmã Dalila com seu sobrinho Estefânio que conseguem, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraça a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela está alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio toma as mãos do tio e beija-as com veneração e ternura. Dalila fala das saudades longas, recorda episódios familiares com a poesia do coração feminino. O ex-doutor de Jerusalém recebe todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Busca, entretanto, confortar a irmã, que a uma reminiscência mais dolorosa se desfaz em prantos. Paulo historia sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não toca nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos da sua visita fraternal e chora copiosamente ao despedir-se. Não pode compreender a resignação do apóstolo, nem aprecia devidamente a sua renúncia. Lastima-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenha aquele Jesus que não oferece aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimenta grande conforto com a sua presença, sobretudo a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassa na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se posta junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, comparece à barra do tribunal e percebe de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vive um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provoca uma aluvião de comentários. Todos querem ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembra, ainda uma vez, a figura de Estevão. Compete-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho de verdade e redenção. A agitação do sinédrio dá-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. É justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para cúmulo de amargura, a singular coincidência, o sumo sacerdote que preside o feito chama-se também Ananias. Acaso, ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, dão a palavra ao apóstolo para defender-se,
em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entra a justificar-se, sumamente respeitoso. Risos abafados não raro quebram o silêncio ambiente a indicarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começa a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impõe silêncio e vocifera enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente para três variados conceitos silibinos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronta aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereça-lhe um olhar de serenidade indizível e replica: Sacerdote, vigiai o coração, para não incidirdes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avança com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Exclamam, fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino, sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevam-se incessantes. Uns pedem mais rigor, outros, estentóricos, reclamam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dá pleno testemunho e mais acirra os ânimos impulsivos e criminosos. Destacam-se certos grupos de israelitas mais soezes e, cooperando com os verdugos, cospem-lhe o rosto. Generaliza-se o tumulto. Paulo tenta falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão é tal que nada se ouve e ninguém se entende. O sumo sacerdote permite a desordem deliberadamente. Os elementos principais do sinédrio desejam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se presta ao julgamento de entremês porque há percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos de sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno, presente à reunião memorável, Ananias consegue restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudece, expectante. Paulo tem o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas, com surpresa e pasmo gerais, revela no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreende e perdoa os agravos da ignorância. Fim da parte 1. Ave Jesus, Deus seja conosco.